Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Então na aula passada, o que a gente conseguiu fazer? A gente criou aqui o nosso controlador de publicação, tá? E criamos também aqui o nosso modelo de publicação, tá? Nessa aula agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar efetivamente enviando a publicação para o nosso banco de dados, tá? A gente já fez aqui um envio de publicação, então a gente conseguiu aqui retornar uma publicação existente, tá? Para a gente ver se estava funcionando. Então, como estava funcionando perfeitamente na aula passada, o que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar criando essa publicação que a gente vai estar enviando, tá? E se você não lembra como que faz a inserção de uma publicação ou de qualquer outra informação no nosso banco de dados, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui no usuário controller, tá? A gente pode vir aqui na função de cadastrar, ó, e aqui a gente tem um modelo de como a gente vai estar inserindo informações no nosso banco de dados, tá? Então aqui a gente faz um select, primeiramente a gente tem que recuperar as informações, tá? E depois aqui embaixo, ó, a gente vai fazer um insert usuário, determinados campos aqui que a gente vai passar. Então a gente vai pegar os campos e vai colocar na função insert, no caso lá vai ser publicação, tá? Então vamos copiar isso daqui, ó. Vamos aqui um Ctrl C, tá? E aqui em publicação agora a gente vai ter isso daqui, os campos, e depois a gente vai estar dando um insert na publicação, tá? Então aqui essa variável aqui a gente já pode trocar por publicação, tá? E aqui em vez de ser insert usuário, vai ser insert publicação nos determinados campos que a gente for passar, tá? Então vamos lá. Quais campos temos nas publicações, tá? A gente já copiou aqui, ó, a gente já viu quais campos a gente tem aqui na função que a gente utilizou a aula passada, tá? A gente precisa estar passando o texto e precisa estar passando a data de cadastro, tá? A data de cadastro e o ID do usuário. Só que a data de cadastro, tá? A gente configurou para o nosso banco de dados gerar automaticamente quando ela for inserida no banco de dados, tá? Então a gente não vai precisar estar passando essa data de cadastro. A gente vai estar passando o texto e apenas aqui o ID do nosso usuário, tá? Então a gente pode apagar esses dois últimos parâmetros aqui, tá? E agora a gente vai construir as nossas variáveis para estar pegando o texto e o ID do usuário, tá? O ID do usuário é simples, né? O ID do usuário sempre está na nossa seção. Então vamos colocar aqui, ó, session usuário logado no seu índice ID, tá? E aqui vamos estar forçando para que ele mande um inteiro, beleza? E agora a gente vai ter que criar aqui uma variável chamada texto, que vai ser o texto da publicação que a gente mandou efetivamente, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, primeiramente a gente pode comentar isso daqui, tá? E como que a gente recupera o campo aqui para a gente estar criando essa variável texto, tá? Então vai ser o seguinte, a variável texto, ela é igual à variável request, tá? Então lembra o request. Aqui a gente vai pegar um método desse request, tá? Que é esse método aqui, ó, get parser de body param, tá? E aqui a gente vai colocar o nome do nosso campo que a gente quer capturar. Então se a gente voltar aqui no nosso feed.php, o nome aqui, ó, no nosso text area é a mensagem, tá? Então vamos Ctrl C aqui na mensagem e vamos estar colando ela aqui. Ponto e vírgula aqui no final, beleza? E aqui em cima, antes de nós inserirmos essa publicação, vamos fazer o seguinte, vamos dar esse var dump aqui em cima, para a gente ver se a gente conseguiu capturar os nossos campos adequadamente, beleza? Vamos dar um Ctrl S aqui, tá? Aqui a gente pode tá fechando esse usuário controller e vamos deixar aqui apenas publicação controller aberto, tá? Agora vamos lá na nossa rede social, tentar fazer uma publicação e vamos ver se a gente consegue retornar aqui os nossos campos, o nosso texto e o ID do usuário aqui, beleza? Estou aqui no meu navegador, tá? Localhost. Deixa eu fazer aqui login na minha conta, entrar, tá? Vou estar apertando aqui F12 e eu vou estar vindo aqui em rede para estar pegando os eventos enviados aqui no meu Ajax, beleza? Vou clicar aqui e vou criar uma nova publicação. Essa é uma nova publicação, tá? E vou clicar aqui em publicar. Ah lá, o que aconteceu? Essa é uma nova publicação. Aconteceu o seguinte, tá? Eu vim aqui no meu feed e tirei a class do formulário, tá? Então você percebe aqui que o nosso formulário, ele não tem mais aquele ID, né, que é form Ajax, tá? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Ah lá, agora sim ele tem a class
form underline Ajax, tá? Vou dar um Ctrl S aqui, beleza? Então deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um Ctrl F5 e deixa eu tentar novamente fazer essa publicação, tá? Então vou colocar aqui, ó. Essa é uma nova publicação. Deixa eu colocar em publicar. Ah lá, agora sim eu consegui capturar o evento aqui, tá? Então aqui a gente tem a nossa requisição, que é o nosso formulário, tá? E aqui a gente tem a nossa resposta. A nossa resposta é o seguinte, é o nosso vardamp lá, com o texto, beleza? E aqui o ID do usuário, no caso o ID do usuário que está logado, tá? No caso aqui é o Rodrigo, então é o Rodrigo aqui com o ID 44 que está logado. Então a gente conseguiu capturar corretamente essas informações, tá? Então vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Vamos lá, localhost, phpMyAdmin. Vamos abrir nosso banco aqui, local rede social, e vamos na nossa tabela de publicação, tá? Publicação aqui, beleza? Vamos vir agora na estrutura aqui em cima, tá? Estrutura. E aqui vamos observar o seguinte, aqui ó, a data de cadastro, data underline cadastro, ela é um current timestamp pré-definido. Então assim que nós inserirmos essa publicação no banco de dados, ele já vai pegar a hora certinho aqui no nosso banco de dados. Então a gente não precisa estar passando a data do cadastro, a gente precisa estar passando o texto, que ele aqui o nosso texto, né? E o nosso ID do nosso usuário aqui, beleza? Então a gente já está passando essas duas informações. Então vamos estar inserindo essa publicação no banco de dados, tá? Depois a gente vai ver como que a gente vai estar inserindo essas fotos, beleza? Então deixa eu vir aqui, ó, deixa eu descomentar. Deixa eu apagar esse eco aqui, né? E esse vardamp, tá? Aqui eu posso deixar comentado ainda por enquanto. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir no nosso banco de dados e beleza. E aqui a gente pode comentar também esse vardamp aqui, ó, só para ver se a gente vai não trazer nenhum erro aqui para o nosso front-end, beleza? Deixa eu dar um Ctrl S e vou tentar enviar novamente, tá? Posso até tentar enviar sem precisar recarregar a página, tá? Porque eu não mudei nada nessa página de feed, foi apenas no nosso back-end, beleza? Deixa eu clicar aqui em enviar. Ah lá, temos lá a publicação, publicar. Temos a nossa resposta aqui, deixa eu dar um bruto aqui, ó, retornou apenas o nosso pré aqui, que é esse eco pré aqui, tá? Então vamos ver se agora no nosso banco de dados a gente conseguiu inserir essa publicação. Deixa eu clicar aqui em procurar. Ah lá, temos a nossa publicação inserida aqui no nosso banco de dados, ó. Essa é uma nova publicação. A data já pegou automático e o ID do usuário é o 44, beleza? Então funcionou perfeitamente, tá? A inserção da publicação aqui no nosso banco de dados, tá? Agora, o que a gente pode estar fazendo, tá? A gente vai precisar também estar adicionando imagens nessa publicação. O usuário pode enviar uma publicação sem imagem, mas ele também pode enviar publicações com imagens, né? Então, como que a gente vai estar armazenando essas imagens no nosso banco de dados, tá? Eu vou estar explicando para vocês. Vai ser o seguinte, a gente tem uma tabela aqui, ó, no nosso banco de dados, chamada fotos, tá? E aqui essa foto, vamos observar aqui em nossa estrutura, a gente tem o seguinte, a gente tem um caminho, underline foto, temos a data do cadastro, tá? Então aqui também é current timestamp, então ela vai ser gerada automática aqui quando nós fizermos a inserção dessa foto aqui no banco de dados, beleza? E aqui a gente tem o ID do usuário e temos o ID da publicação, tá? Então a gente vai conseguir referenciar as nossas fotos por esse ID da publicação aqui, tá? E como que a gente vai estar fazendo isso, então? Então a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar pegar o ID dessa publicação que a gente acabou de inserir, tá? E vamos estar passando lá para inserir no banco de dados lá na tabela de fotos, beleza? Então a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente vai fazer um select aqui do nosso usuário dessa publicação, tá? A gente pode selecionar apenas o ID da publicação, por isso que eu não apaguei aquela hora esse código aqui, né? Eu só comentei ele. Então aqui eu vou pegar aqui os campos, eu quero somente o ID, tá? Eu vou pegar aqui o nosso where, quando o nosso ID do usuário foi igual à seção do ID do usuário logado aqui, tá? Só que se a gente fizer apenas isso daqui e dar um select publicação, o que vai acontecer? Ele vai trazer todos as publicações do usuário. E não é isso que a gente quer. A gente quer trazer apenas a última publicação do usuário, tá?
Então, para a gente estar conseguindo pegar a última publicação do usuário, a última inserção que o usuário fez aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai construir uma função aqui no modelo de publicações, onde a gente vai estar chamando ela de getLastPublicação. A gente vai pegar a última publicação do usuário, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no modo publicação, tá? Aqui a gente vai construir uma função, então vamos construir aqui ó, uma function, tá? E aqui a gente vai dar o nome de getLastPublicação. Vai pegar a última publicação. E a gente vai estar passando aqui um ID do usuário, beleza? Aqui nesse getLastPublicação, a gente vai fazer o seguinte. A gente não vai pegar aqui apenas selectPublicação, porque o selectPublicação ele vai estar retornando todas as publicações do usuário. Eu quero retornar apenas a última publicação. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar montando uma SQL personalizada aqui para essa função, tá? Então, eu vou estar pegando aqui no meu mensagem.php, no nosso modelo mensagem.php, e aqui embaixo, ó, eu já tenho como montar uma SQL personalizada, tá? Então, eu vou estar copiando isso aqui, ó, no get conversa do usuário, vou estar copiando esse SQL até os resultados aqui, tá? Ctrl C, e vou estar colando aqui no getLastPublicação. E aqui eu vou estar montando a minha SQL, beleza? E aqui a gente vai estar passando os parâmetros, tudo bonitinho, tá? Então aqui, o único parâmetro que a gente vai estar passando é ID do usuário, tá? Então a gente já pode estar passando esse ID do usuário aqui, beleza? Bom, aqui a gente vai estar passando então a SQL, vamos estar construindo a nossa SQL aqui, tá? E o que vai ser essa SQL? Vai ser assim, select ID from tabela, tá? Então a gente já tem o nome da nossa tabela, a gente pode concatenar aqui o nome da nossa tabela, tá? Então a variável this table. Vamos concatenar de novo para a gente estar continuando a nossa SQL aqui, tá? Então a gente vai selecionar apenas o ID da tabela que é publicação, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, quando, ou no caso onde, né? Onde o ID underline usuário for igual a dois pontos ID underline usuário. E aqui esse ID underline usuário de parâmetro que a gente está passando aqui, tá? Só que aqui a gente vai colocar uma condição, tá? A gente vai colocar order by ID desk. Então vai pegar da decrescente, né? Vai pegar o último inserido pro primeiro, tá? E a gente vai colocar aqui, ó, um limite de 1. Então vai pegar apenas o último a última publicação que ele inseriu ali na base de dados dele, beleza? Então aqui a gente pode dar um echo, vamos aqui formatar, né? E vamos colocar aqui embaixo um vardamp nesse resultado aqui, para a gente ver se a gente conseguiu efetivamente pegar essa publicação, tá? Então vamos dar aqui um exit para estar parando o nosso código. E agora a gente precisa estar chamando essa função aqui, ó, getLastPublicação, lá do nosso controller, tá? Da nossa publicação controller, tá? Então aqui a gente vai, em vez de estar pegando um select publicação, a gente vai pegar aqui um getLastPublicação, passando direto aqui, ó, o ID do usuário, beleza? Então a gente pode estar apagando esse campus e esse where aqui, beleza? E aqui a gente vai estar armazenando essa publicação nesse resultado aqui, tá? Então vamos descomentar aqui, beleza? Esse vardamp aqui não vai funcionar, por quê? Porque a gente já tem um vardamp aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai dar um return nesse resultado aqui, tá? Vamos direto, tá? Vamos fazer direto para economizar código. Então vamos dar um return direto nesse this carry select aqui, beleza? Esse resto aqui a gente pode estar apagando, beleza? Retornamos o resultado aqui para nossa função que está chamando ela aqui, tá? Nosso resultado. Vamos ver se agora isso daqui está funcionando. Vamos tentar fazer mais uma publicação, tá? Então vamos lá, publicar. Olha lá, temos a nossa rota e temos aqui a nossa resposta. Olha lá, temos ali o ID com string número 3. Vamos ver se criou essa publicação com esse ID número 3. Então vamos recarregar aqui, ó, as nossas publicações. Olha lá, publicação com ID número 3. Então a gente conseguiu estar recuperando a publicação que a gente acabou de fazer. Se a gente apertar mais uma vez publicar, agora vai retornar a número 4.
cliquei, olha lá, vamos lá, ID número 4. Então temos aqui, ó, mais uma publicação, ID número 4. Então a gente já conseguiu estar recuperando o ID da publicação que a gente fez, para a gente estar mandando depois lá para as nossas fotos, tá? Aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui na frente o índice 0 e diretamente no índice ID, para a gente estar pegando aqui o ID da publicação. E esse resultado aqui eu vou estar renomeando para ID underline publicação. Então, esse ID depois a gente vai estar passando lá para a nossa tabela de fotos. Então é isso, pessoal. Essa foi a videoaula de agora. A gente conseguiu inserir a nossa publicação no nosso banco de dados e já conseguimos também estar recuperando esse ID aqui no nosso banco de dados. Na próxima aula a gente vai estar trabalhando então com o upload das nossas imagens, que a gente já trabalhou com o upload de imagens lá na página de configurações, e vamos estar inserindo o caminho da imagem gerado lá no nosso banco de dados, beleza? Então, até a nossa próxima videoaula.